Tem lugares no mundo que a gente visita e tem lugares que a gente reconhece. A Galícia é assim para mim. Como nordestina, eu me senti estranhamente em casa aqui, no jeito de falar, na comida, na música, na relação com o mar. E não é coincidência. A Galícia tem influência direta na cultura nordestina, na nossa língua, nas nossas expressões. Hoje eu vou te mostrar essa região da Espanha onde essas raízes se encontram e te levar para um roteiro que é ao mesmo tempo turístico e ancestral. Gente, a gente está em Vigo, é uma cidade ao norte de Portugal e fica a 35 quilômetros da divisa com Portugal, então é muito pertinho. Uma coisa que eu achei muito curiosa é que a gente atravessa a fronteira dos dois países e a arquitetura muda completamente. E o idioma, é claro, né? Porque eles falam galego, falam espanhol. É uma região da Galícia, é a maior cidade dessa região e tem 300 mil habitantes. E tem uma vista incrível do mar que, atravessando aqui, chega umas ilhas incríveis, mas atualmente não é o momento, né? Vocês podem ver, tá bem frio. Começamos o nosso passeio pela Praça Puerta del Sol, onde fica a escultura O Sereio, marcando o quilômetro zero da cidade. Uma das coisas mais curiosas de Vigo são as escadas e esteiras rolantes espalhadas pela cidade. Elas conectam bairros, facilitam a mobilidade, promovem a acessibilidade e fazem isso com identidade. As coberturas coloridas da Gran Via lembram um arco-íris e mostram como a cidade consegue ser moderna sem perder a personalidade. Subimos até o Monte del Castro, um dos pontos mais bonitos de Vigo. Lá em cima fica o antigo castelo e um sítio arqueológico dos séculos I e II a.C. A gente veio para Vigo no ônibus, no Flixbus, que a gente compra no aplicativo. Eu tô aqui com a minha amiga Lu, que tá aqui me visitando. E foi um pouquinho mais de uma hora de Braga até Vigo. Passamos um dia, a gente se hospedou perto da estação rodoviária, porque fica muito fácil, a gente faz tudo a pé. E também as atrações são no centro histórico também. Aí agora a gente já pegou um segundo ônibus e vamos para Santiago de Compostela, né? Que é uma cidade muito famosa, mais turística. E tá animada, Lu? Para demais! No caminho de Vigo para Santiago, a paisagem já entrega tudo. O mar está sempre presente. Isso explica muito da cultura, da economia e da culinária local. Mas não é só na comida que eu me sinto em casa aqui. É na língua também. Entre o século IX e XIII, a língua falada tanto na Galícia como no norte de Portugal era o galego-português. Não existia o português e nem o galego como línguas separadas. Você sabia que o oxente provavelmente vem da expressão o gente? No galego, o uso do x era muito mais comum, o que ajuda a explicar essa sonoridade que o Nordeste preservou tão bem. Palavras como mangar, no sentido de zombar, também aparecem no galego com o mesmo significado. Há ainda fenômenos curiosos da fala popular, como a troca do B pelo V. Quem nunca ouviu um nordestino chamar vassoura de bassoura? No fundo, essas expressões não são erros, são marcas vivas de uma língua antiga que atravessou o Atlântico e segue pulsando na fala do dia a dia. Gente, provar agora a la galega, né? Que é um polvo. Parece bem gostoso, acompanhado de um vinhozinho branco, né? Melhor em. A Galícia
é uma das maiores produtoras de frutos do mar da Europa. Aqui a pesca é mais do que economia, é identidade. A cozinha galega valoriza o essencial, matéria-prima de qualidade e preparo simples. E como nordestina, isso me soa muito familiar. Gente, o quarto de Santiago de Compostela. Olha essa vista, que coisa linda. As torres lá da igreja. Se não bastasse, tem 2 quartos, ó. Esse é um e esse é outro, um do lado do outro, com a mesma vista lá. E apenas um banheiro que está aqui. Pessoal, chegamos à Catedral de Santiago de Compostela. Olha como ela é imponente. É um prédio histórico, fantástico, cheio de fé, né? Cheio de histórias de fé. Diz a lenda que o corpo do apóstolo Tiago, que fez essa evangelização aqui na Península Ibérica, está enterrado aqui, né? Primeiro se construiu uma capela, e depois foi construída outra igreja, e depois essa maior, né, que foi crescendo com o passar do tempo devido à sua importância religiosa e histórica. E por isso, esse é o ponto de chegada, é a apoteose dos peregrinos que fazem o caminho de Santiago. Existem alguns caminhos, tem um em português, em francês, enfim, alguns caminhos de dias de caminhada, assim, de muita fé, de muita oração. E aqui eles chegam, e presenciar a chegada desses peregrinos é algo muito emocionante. Um dia eu quero fazer esse caminho. Não vai ser dessa vez, né? Mas em breve eu quero estar preparada para fazer, mas conhecer a catedral é uma experiência também muito bacana. Isso sem falar que a própria cidade de Santiago tem muitos outros atrativos. Tem bares, tem restaurantes, tem muita coisa para fazer. Ela se torna até bem moderna, então você tem turistas de todas as idades. Vamos conhecer com a gente? Uma tradição muito forte é o abraço ao apóstolo atrás do altar. Independente da fé, é um momento de silêncio, respeito e emoção. Depois foi a vez de fazer um free walking tour para conhecer um pouco da cidade que é viva, histórica e universitária. Gente, a gente está agora aqui num achadinho que a gente ouviu do guia, né? É um café dentro do hotel, onde era o antigo Hospital dos Peregrinos. Esse antigo Hospital dos Peregrinos, ele fica do lado da Catedral de Santiago de Compostela. Então você tem a Catedral de um lado, em frente você tem a faculdade, então é como se fosse a Santiago dos Estudantes. Do outro lado da praça você tem prédios públicos, a Santiago Governamental e aqui a Santiago Turística, né? E aí, como a gente não ficou hospedado no hotel, até porque o preço é um pouquinho salgado, para ter experiência de conhecer o antigo Hospital dos Peregrinos, a gente veio aqui pro café. E para fechar, um símbolo da cidade, a torta de Santiago, um doce simples à base de amêndoas com a cruz de Santiago desenhada em açúcar. Simbólico e cheio de história como a própria Galícia. Viajar para a Galícia é para mim mais que turismo, é reconhecer raízes, é entender por que, como nordestina, eu me sinto tão em casa aqui. A língua, o mar, a comida, a espiritualidade, tudo conversa com a nossa história do outro lado do Atlântico. Se você também sente que viajar é uma forma de se conhecer,
A Galícia é um excelente ponto de partida.